Abra sua Bíblia no Salmo 126. Salmo 126, do versículo 1 ao versículo 6, diz assim a palavra do nosso Deus: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar? Bendito Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. E te pedimos, ó Deus, que a graça do Senhor seja derramada sobre cada um de nós que estamos aqui, nos iluminando, nos dando compreensão das Sagradas Escrituras, falando ao nosso coração. Ó Deus, o Senhor permitiu que cada pessoa viesse aqui hoje. O Senhor conhece o coração de cada pessoa. O Senhor sabe, ó Deus, o que passa na alma do teu povo. E te pedimos que a tua palavra possa produzir vida, esperança, possa cumprir esses propósitos santos que o Senhor mesmo já destinou. Tem misericórdia da minha vida, ó Deus, dá-me a graça de expor tua palavra com fidelidade, com zelo, no poder do teu Santo Espírito. Dá-me a graça de ser instrumento nas mãos do Redentor. Abençoe-nos, ó Deus, nesse momento também, com a pregação da tua palavra, para que o Senhor seja glorificado, ó Deus, para que o teu nome seja engrandecido, honrado, para que o Senhor seja amado, e que sejamos, ó Deus, edificados, transformados, confortados, desafiados. É com esperança, no nome do teu Filho Jesus, que nós oramos. Amém. Meus irmãos, alegria, paz, são questões que todo mundo está procurando dia após dia. Se você pergunta para alguém, o que você quer para a sua vida? Eu quero mais paz na minha vida. Eu quero mais alegria na minha vida. As pessoas sempre estão à procura disso. E se você prestar atenção, tudo o que nós fazemos é sempre uma busca por satisfação, por alegria, por prazer, por paz. Tudo se resume nisso. Como eu já tenho dito outras vezes, as pessoas casam à procura disso, divorciam à procura disso. As pessoas entram na universidade atrás disso. Há sempre essa busca. E não há nada de errado nisso. Seria estranho se alguém não quisesse ser feliz. Seria estranho se alguém não quisesse ter paz. Isso seria estranho. Agora, qual é o problema? O problema é aonde eu estou buscando felicidade? Aonde eu estou buscando paz? Aonde eu estou buscando encontrar satisfação para a minha alma? Essa que é a questão. Há um outro detalhe, é que apesar de todo mundo estar à procura disso, você vai observar que nem todos encontram. Apesar de todo mundo querer alegria, felicidade, um grande amor, uma transformação, uma viravolta na sua vida, isso parece que funciona bem mais nos livros de poesia. Parece que funciona bem mais em filme romântico, mas parece que na vida real isso não funciona tão bem. Mas por quê? A Bíblia diz que é possível sim. A Bíblia diz que Deus é a nossa alegria.
O apóstolo Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. E ele ainda reforça: outra vez vos digo, alegrai-vos. A Bíblia diz que Deus é a nossa paz, a nossa esperança. Quando você olha para o Salmo 126, esse salmo ele pode ser dividido em duas partes, ou talvez até em três, mas duas partes no sentido que a primeira parte o salmista fala da alegria, da bênção que Deus havia derramado sobre a nação de Israel. A segunda parte, o salmista pede que Deus derrame mais bênção ainda. E ele entende que Deus fará isso. E é nessa confiança que esse salmo foi escrito. E nesse salmo, nós temos algumas respostas para os anseios da alma. Algumas respostas de Deus que nos ajudarão a encontrar o caminho para a felicidade que nós tanto queremos, que nós tanto buscamos. E a primeira coisa que eu quero destacar nesse texto é a fonte da alegria. Observe, você pode às vezes correr atrás, e eu creio que corre, mas a questão é se você está indo na fonte certa. Qual é a fonte certa que vai te dar alegria, paz, esperança, regozijo? É o namorado? É um casamento? Eu vou casar, minha vida agora vai ficar feliz? Vai mudar a minha vida? É o emprego? Pastor, se eu conseguir aquele emprego que eu fiz entrevista essa semana, o senhor vai ver o sorriso no meu rosto todos os dias. É isso? Qual é a fonte da alegria? Tudo isso, meus irmãos, pode trazer alegria, mas ela não vai trazer uma alegria real e durável. Você pode, obviamente, se alegrar no seu casamento, e eu espero que isso aconteça. Você pode, obviamente, se alegrar com o emprego. A gente precisa trabalhar. Mas essas coisas, elas não têm segurança. Elas não têm sustentação. Esse é o grande problema de você firmar a sua esperança nisso. Da onde vem a alegria? Olha comigo o Salmo 126, no versículo 1 ele disse: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Observe que quem causou ou trouxe a restauração é o Senhor. E ele continua no versículo 2, que a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Quem faz? O Senhor. E ele reforça esse conceito no versículo 3, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. A fonte, a sustentação, e quem pode realmente mudar a nossa história é Deus. É Deus. E às vezes você precisa justamente de um milagre. E quem é especialista em milagre é só Deus. Às vezes o que você precisa é algo tão glorioso que você não vai encontrar em nada. E o pior, quando você confia em outras coisas mais do que em Deus, essas outras coisas podem te dar dor de cabeça, porque não tem sustentação. O salmista, ele escreve, ele retrata a sua felicidade, mas ele faz questão de dizer que a fonte, a causa última de toda essa felicidade é o Senhor. Então eu preciso focar em quem realmente pode mudar a minha vida. Agora, preste atenção nisso. O que é focar realmente no Senhor? É fazer com que o Senhor de fato seja a primeira coisa na sua vida. Quando nós trocamos o Senhor por outras coisas, achando que nós vamos encontrar felicidade, a gente vai encontrar tristeza. E a Bíblia diz que alguns podem encontrar até a morte. Mas quando você foca em Deus, você não se decepciona
Nunca. Quando que o salmista escreveu esse salmo? É difícil de dizer, na verdade é difícil de dizer quando os salmos foram escritos de um modo geral. Pela linguagem do salmo, parece-me que esse salmo foi escrito quando a nação de Israel estava vindo do cativeiro da Babilônia, sob o poder do império dos persas, ou dos medos dos persas, naquele contexto de Neemias, em que eles estavam reconstruindo os muros, e estavam também, junto com Esdras ali, refazendo o templo. Nesse contexto, parece-me que esse salmo foi escrito. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto diz, quando restaurou a sorte de Sião. A ideia de restaurar, a ideia de pegar algo que está quebrado, destruído e consertar. O povo de Israel, eles estiveram como escravos sob o império da Babilônia. E Deus então permite que eles voltem para a terra deles. Deus usa Neemias, usa Esdras. Então uma grande reforma começa a acontecer. E houve uma alegria tão grande. Imagina, voltamos para a nossa terra, voltamos para nossas casas, estamos agora reconstruindo os muros da nossa cidade, nós temos identidade agora. Eles ainda não estavam plenamente libertos, eles ainda estavam sob o poder dos medos dos persas, mas já havia acontecido algo maravilhoso, eles haviam voltado, já estavam começando a desfrutar da alegria de ser novamente um povo livre. E qual que era o sentimento desse povo? Diz o texto que ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Sabe o que você aprende aqui? É que quando Deus restaura a nossa vida, quando Deus realmente faz algo na nossa vida, a nossa vida muda. Deus não faz maquiagem no povo. Deus não faz maquiagem. Quando Deus age na nossa vida, a transformação, ela é real e verdadeira. E por isso que nós temos que buscar na fonte certa, que é em Deus, porque só Deus pode mudar a nossa vida. E quando Deus agiu na vida do povo de Israel, naquele momento da história, de forma poética, o salmista diz: ficamos como quem sonha. É bonito isso, porque você já teve aquela experiência de ter aquele sonho tão gostoso, aí você acorda e fala: caramba, era um sonho. Como também quando é pesadelo, né? Ô glória, porque eu acordei. Mas pensa o lado positivo, aquele sonho gostoso, e você fala assim: eu queria continuar dormindo, para continuar vivenciando essa experiência. O ponto do salmista é o seguinte: o que Deus tem feito conosco é algo tão maravilhoso, que parece que nós não estamos vivendo a realidade do dia a dia, é algo fora do comum. Outra questão, quando Deus restaura e trabalha realmente a nossa vida, isso é visível. Na verdade, se tem uma coisa que a gente não consegue esconder, é sentimento, tá, meus irmãos? A gente não consegue. A gente até tenta, né? Tem uns que são até bons para esconder, mas não é muito tempo. Porque o sentimento, às vezes, a gente expressa. Às vezes, cansaço. Às vezes, decepção, você expressa. Às vezes, tristeza. Às vezes, ansiedade, aflição. Mas você expressa também alegria. E o texto diz que a nossa boca se encheu de riso, ou seja, ficava só sorrindo. E a nossa língua de júbilo. Houve uma manifestação visível, tão visível, que os povos ao redor diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. As pessoas que estão ao nosso redor verão o que Deus tem feito na nossa vida.
As pessoas poderão olhar e dizer: houve uma mudança nessa vida, houve uma mudança nessa pessoa. Era triste, cabisbaixa, derrotada, sem esperança, sempre uma perspectiva negativa da vida. Mudou. O seu olhar é diferente, a sua perspectiva de vida é diferente, a sua linguagem é diferente, a sua motivação é diferente. Há uma mudança real. Agora, em terceiro lugar, meus irmãos, é saber disso ou experimentar isso nos motiva a lutar por uma vida diferente com Deus. Nos motiva a lutar para que Deus faça algo tremendo e maravilhoso na nossa vida. Se de fato o contexto desse salmo é quando o povo estava vindo da Babilônia, restaurando a nação, estava uma bênção, mas a bênção não estava completa. O povo ainda estava sob o poder de outro império. Havia muitas regalias, mas ainda a bênção não estava completa. E provavelmente por isso, o salmista faz uma oração no versículo 4. Ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. E meus irmãos, ler esse texto assim, para nós, talvez ficamos pensando, o que o salmista quis dizer com isso? Restaura a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Eu encontrei na internet um vídeo que foi filmado lá no deserto do Negueb. E nesse vídeo eles mostraram o que de fato o salmista estava querendo dizer. O Negueb é um grande deserto cheio de areia. Como todo deserto, é algo meio assustador e sem muita esperança. Só que o Negueb, na época de chuva ou do frio, porque daí tem as geleiras dos montes próximos, elas derretem. Ao derreter, ou a chuva que cai lá no monte, desce uma enxurrada de água e aquilo faz uma transformação tremenda. Eu queria que você visse, passa o vídeo aí, para os irmãos poderem ver e poder entender realmente o que o salmista quis dizer com a sua oração. Quando chove lá no alto, a água começa a descer sobre o deserto. E é um lugar cheio de fendas, de buraco. E ela vai regar toda aquela parte seca e árida que é no deserto.
É um milagre, né? Como que um deserto pode ficar tão florido dessa forma? Agora você consegue entender o que o salmista estava querendo pedir para Deus. O salmista morava naquela região. Ele via esse fenômeno acontecer todos os anos. Aquele deserto seco, árido, quando vinham as torrentes de água descendo e molhava aquele local de forma assombrosa, aquele lugar ficava cheio de flores, florido, flores de todo tipo de espécie. Aquele lugar que antes era feio, agora se torna um local bonito. Um local que antes parece que não tinha esperança, agora você olha e consegue enxergar uma beleza diferente. O que o salmista está dizendo é o seguinte: Deus tem poder de transformar o deserto em flores. Então Deus tem poder de transformar a vida das pessoas, por mais deserta que pareça estar, por mais triste, por mais deprimente, por mais que a perspectiva seja as mais negativas possíveis e imagináveis, mas Deus pode fazer uma transformação sim. E o salmista, ele cria nisso. Ele recorda da experiência de que Deus já havia feito. E ele reanima para pedir para que Deus faça mais. E ao pedir, ele lembra daquela experiência do deserto de Negueb. Ele fala: Senhor, faça conosco a mesma coisa. Muda, nos deixe boquiabertos, como aquelas pessoas que passam naquela região e ficam quando a chuva desce e as flores aparecem. E meus irmãos, é nessa confiança que nós devemos nos aproximar de Deus. Essa esperança diante daquilo que Deus é capaz de fazer. E esperança também na fidelidade de Deus. Ele sabe que Deus é fiel. Ele sabe que Deus cumpre as suas promessas, que Deus cumpre a sua palavra. Ele sabe disso. Olha o versículo 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Deus, Ele é fiel e certamente a mudança ocorrerá. Agora, presta atenção na linguagem que o salmista usa. A ideia de semear. A ideia aqui é de um agricultor que está lançando a semente, esperando a semente morrer, nascer e produzir frutos. O que o salmista está dizendo é o seguinte: mesmo que dê trabalho, mesmo que às vezes seja com choro, com tristeza, mas se eu lançar a semente certa, no lugar certo, eu vou colher e eu vou voltar com júbilo. Essa é a esperança do salmista. Às vezes, meus irmãos, você talvez está desanimado, às vezes sentiu vontade de desistir, às vezes você acha que não vale a pena, mas a promessa do texto é: quem sai andando e chorando enquanto semeia, vai voltar. E vai voltar, vai colher os seus feixes, vai fazer isso com alegria, com júbilo. O problema é que nós desistimos muito rapidamente. O problema é que nós paramos no meio do caminho. O problema é que às vezes nós sonhamos muito e fazemos pouco. E o que Deus mais espera de nós é confiança de que Ele vai fazer algo na nossa vida. Agora eu quero chamar a atenção para outro fato, para você também não começar a achar que depende de você. Talvez você pode pensar: então se eu me esforçar e tudo, vai mudar a minha vida, pastor? Não é bem assim. Sabe por que nós podemos lutar
porque nós podemos confiar, é porque Jesus, ele cumpriu o versículo 5 e o versículo 6. Vou explicar. O texto diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, volta com júbilo, trazendo os seus feixes. Jesus Cristo, enquanto esteve na terra, ele fez algo por mim e fez algo por você. Jesus Cristo, ele foi com lágrimas, com dor e com sofrimento que ele semeou por mim e por você. E você sabe quando que Cristo colheu o fruto do seu penoso trabalho? Lá na cruz. Quando ele ressuscitou, ele colheu o fruto do seu penoso trabalho. E por causa daquilo que Cristo fez por mim e fez por você, nós podemos ter esperança. Então, a nossa esperança, ela não está firmada no nosso esforço, no nosso empenho, na nossa dedicação. A nossa esperança está firmada na obra que Cristo realizou por nós lá na cruz. Então, a minha motivação para lutar, para me esforçar, para manter firme, para não desistir, é porque Cristo já conquistou para mim lá na cruz tudo o que eu preciso para ser feliz. Não é que você vai conquistar, Cristo já conquistou. O que eu preciso é agir em resposta a essa fé e a essa confiança. Se você achar que é por causa do seu esforço, do seu zelo, não é porque eu venho na igreja, Deus tem que me abençoar, é porque eu oro todo dia, Deus tem que me abençoar, porque eu leio a Bíblia, Deus tem que me abençoar, você está errado. Se nós recebemos alguma coisa de Deus, nós recebemos porque Cristo já semeou a boa semente lá na cruz por nós, porque Cristo já colheu fruto para nós. O que nós precisamos agora é colher esse fruto que Cristo já conquistou para nós lá na cruz. Não depende mais de nós, mas depende daquilo que Cristo fez por nós. Cristo já fez. Tudo o que precisava ser feito, já foi feito. O que Deus espera é que nós confiemos nessa verdade. Porque pensa só, seja honesto, se você olhar para a sua vida, você vai encontrar motivação para lutar por alguma coisa? Se você olhar para dentro de você, que motivação você tem para você pensar o seguinte: não, se eu fizer isso eu vou ser feliz? Você não vai encontrar, a não ser que você seja alguém não muito sincero. Agora, se você olha para Jesus e fala: Cristo conquistou para mim, Cristo já pagou por todos os meus pecados, todos os problemas, aquilo que me impede o meu acesso a Deus já foi pago lá na cruz. Então você tem motivação agora para orar, você tem motivação agora para ler a Bíblia, você tem motivação agora para confiar, mesmo que esteja difícil, mesmo que a luta seja grande, mas você vai continuar firme, perseverando e pensando e dizendo: Cristo já conquistou e eu vou ver o sol brilhar na minha vida. Cristo já conquistou e eu vou ver as flores nascerem no deserto da minha existência. É nessa perspectiva é que você tem que semear a boa semente. É com essa confiança que você deve andar, deve semear e, se preciso, chorar, mas é nessa confiança que deve estar no seu coração. Quero dizer para você, meu irmão, Deus tem todo o poder para transformar o deserto da nossa existência em um lugar cheio de flores. Agora nós precisamos confiar naquilo que Cristo já fez por nós lá na cruz. Mas antes de eu concluir, eu queria dizer algo para você. Primeira coisa, se alguém quer realmente ver a sua vida florescer, a primeira coisa
é certificar-se de que Jesus é Senhor da sua vida. Porque Deus não faz nada a parte de seu Filho, porque nós não merecemos nada. Deus não faz nada a parte da obra de Cristo na cruz, porque tudo que nós recebemos por causa de Cristo. Então a primeira coisa, você precisa ter certeza se Jesus é o Senhor da sua vida. Se de fato Jesus Cristo realmente é o Senhor, o dono, se Ele habita no seu coração pelo seu Espírito. Você precisa entregar a sua vida para Jesus, se você não fez isso ainda. Você precisa orar e dizer: Senhor, restaura a minha vida, muda a minha existência, porque eu sei que só o Senhor pode fazer isso. Muda o meu coração. Eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Diga para Deus: Senhor, eu confio em Cristo, eu confio naquilo que Cristo fez por mim lá na cruz, eu confio que Jesus já pagou por todos os meus pecados lá na cruz, e por causa de Cristo, eu estou aqui clamando ao Senhor, é por causa dele eu estou pedindo: muda a minha história, muda a minha existência, muda o meu casamento, muda a minha família, muda o meu coração, faz uma transformação, restaura. Mas faz isso porque Cristo já conquistou tudo o que precisava ser conquistado por mim lá na cruz. Creia nisso, confia nisso, caminhe nessa fé, caminhe nessa esperança, nessa perspectiva. Não olhe para você, porque você pode desanimar, mas olhe para Jesus e você vai encontrar uma grande esperança. Uma grande esperança. E quem sabe você vai poder não escrever um salmo como esse, mas escrever uma carta e dizer para alguém: grandes coisas o Senhor tem feito por mim. Quem sabe você vai poder testemunhar e dizer assim: ó, eu tenho vivido como quem sonha. Quem sabe você vai poder dizer assim: olha, as pessoas que estão ao meu redor, elas têm me perguntado: o que tem acontecido? Amém? Confia no Senhor, olhe para o Senhor, descanse no Senhor, confia nele. Lembra das promessas: aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la. Mas por quê? Por que Deus é fiel? Você já parou de pensar nesse versículo? Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la. Fiel a quem? Fiel a nós? Não pode. É fiel ao sacrifício do seu Filho na cruz. Aquele que começou a boa obra em vós, Ele vai completar, porque Ele é fiel àquilo que o seu Filho fez lá na cruz para o seu povo. Lembra do outro versículo que diz: se Deus nos deu graciosamente o seu Filho Jesus, não nos dará com Ele, com Jesus, todas as demais coisas. Deus não dá nada à parte de Jesus, mas nós podemos ter tudo com Jesus, inclusive o céu, que é o tudo, né? Com Jesus, as coisas podem mudar, e elas mudam. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Eu queria que você agora, desafiar você, nessa noite, a pensar na sua vida, meu querido. Talvez você está aqui hoje, mas você está sentindo um vazio tremendo dentro da sua alma. Talvez você está aqui hoje, mas o seu coração, só Deus sabe como que está. Triste, angustiado, desanimado, às vezes se sentindo um deserto dentro da sua alma. É a luz do que nós pregamos nessa noite. Deus pode transformar o seu deserto em flores. Deus pode mudar a sua existência. Agora, entenda o seguinte: você confia em Jesus? Pensa agora na sua alma e converse com Deus. Você acredita que tudo o que Cristo fez na cruz por você é suficiente para que Deus transforme o seu deserto em flores? Você confia que tudo o que Cristo fez na cruz por você é suficiente para que Deus dê
a você todas as coisas que Ele já predeterminou para você, para a sua vida. Se você confia, você vai orar aí onde você está e dizer: Senhor Jesus, mude a minha vida, mude a minha existência, mude o meu casamento, mude a minha família. Eu confio em tudo que Cristo fez por mim. Eu confio que Cristo já semeou, já sofreu lá na cruz em meu lugar, já colheu o fruto para mim, mas eu quero agora participar desse fruto que Cristo colheu para mim lá na cruz. Eu quero orar com você. Bendito Deus, o Senhor conhece o coração de cada um de nós, Pai, cada um. O Senhor sabe a aridez que alguns corações estão, ó Deus, nessa noite. Às vezes se sentindo um deserto, ó Deus, vazio, e precisando, ó Pai, do consolo, do conforto, precisando, ó Deus, ser inundado com as torrentes como lá no Negueb, precisando florescer. Ó Deus, a fonte de todo o bem é o Senhor. O Senhor é o único que pode restaurar a nossa sorte, a nossa vida. Nós não confiamos em mais nada, nós não confiamos em nós, na nossa sabedoria, na nossa força, na nossa artimanha. Nós confiamos no Senhor, Pai. E nós te pedimos: restaura, meu Deus, inclusive a nossa fé. Se a nossa fé é muito pequena, restaura a nossa fé, ó Deus. Ajuda-nos na nossa falta de fé, mas olha para nós com graça e com misericórdia e faça uma obra na nossa vida. Ó Deus, olha para aqueles que estão agora, ó Deus, com o coração tão apertado, tão dolorido, tão triste, tão cheio de dores, de cicatrizes, de feridas. E traga agora a cura, meu Deus. Cura essa que Cristo já conquistou lá na cruz. Nós estamos cientes de que nós não merecemos nada do Senhor em tempo algum da nossa existência, mas nós confiamos porque Cristo já conquistou. Meu Deus, e que essa seja uma noite de restauração, de cura, de libertação, de mudança, porque o Senhor é um Deus vivo e verdadeiro, e Cristo já fez tudo o que precisava ser feito. Olhe para nós, Pai, apesar de nós, e restaura a nossa sorte. Assim, ó Deus, o Senhor vai ser glorificado. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por aquele povo. O Senhor vai ser engrandecido, honrado. As pessoas vão reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus vivo que transforma, que muda a existência das pessoas. E o Senhor vai ser engrandecido, e nós ficaremos como quem sonha. Por favor, Deus, atenda o nosso clamor, no nome de Jesus, amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e vamos cantar o hino de número 32. Esse hino diz que Deus é fiel, e porque Deus é fiel, nós podemos semear. Agora lembre-se disso: fiel a quem? A obra do seu Filho na cruz.